Você provavelmente entrou nesse vídeo pensando, bem, não existe almoço grátis, como que é possível você pegar um Bitcoin, trocar por 1.01 Bitcoin? Afinal de contas, você sabe muito bem que não existe magia, não é mesmo? No começo, na história do Bitcoin, era possível você arbitrar o preço do Bitcoin em várias bolsas ao redor do mundo inteiro. Existiam até pessoas que chegavam, compravam Bitcoin lá em Portugal e vendiam no Brasil. Pessoalmente, P2P mesmo, face to face era a forma como as pessoas chamavam. A pessoa se encontrava com um cara lá na Europa, comprava o Bitcoin mais barato e vendia no Brasil. Isso era bem comum. Com o tempo isso foi se tornando cada vez mais inviável, a ponto que, se você for olhar agora, o preço do Bitcoin não vai estar muito diferente entre as várias bolsas que existem no Brasil. E quando estiver diferente, tem alguma coisa de errado, porque senão essa oportunidade seria aproveitada ao máximo. Então, a oportunidade de arbitragem tradicional de você comprar no exchange e vender na outra, simplesmente não existe mais. E quem disser que existe isso está mentindo para você, beleza? Agora, o que começou a surgir aí com o tempo, né? Começaram a surgir aí vários tipos de Bitcoins embrulhados em uma rede. Por exemplo, na rede da Ethereum existe o WBTC, na rede da Binance existe o BTCB, se eu não me engano, correto? E esses Bitcoins embrulhados, o que é que começou a acontecer? Você entrando aqui no CoinMarketCap e você pesquisando aqui pelas moedas de maior valor, você vai ver que vai ter o Bitcoin e qualquer Bitcoin embrulhado, porque ele obviamente vai estar mantendo lá o valor pareado em Bitcoin, beleza? Vai estar utilizando um mecanismo para poder ficar 1 para 1 com Bitcoin. E daí o que é que começa a acontecer, pessoal? Esse Bitcoin embrulhado, por não ser o próprio Bitcoin, não ter o mesmo volume negociado que o Bitcoin, começa a ter falhas na precificação em diferentes bolsas ao redor do mundo inteiro. Então, o que é que você vai fazer para poder lucrar com esse Bitcoin embrulhado? Porque como ele possui uma liquidez menor, um volume menor, começa a ter uma falha de precificação. E é isso que se chama de arbitragem de liquidez e que eu ensino aqui repetidamente, beleza? De graça para vocês. Então, qual é a metodologia que você vai utilizar aí para começar a trocar Bitcoin por Bitcoins embrulhados e vice-versa, aumentando assim sempre a sua quantidade de Bitcoin? A primeira etapa é você identificar quais são os sintéticos de Bitcoin. O que é que são sintéticos de Bitcoin? São ativos artificiais que são para valer 1 Bitcoin, só que, exatamente como eu disse, por serem ativos sintéticos, eles não são um Bitcoin propriamente, eles possuem um volume menor, uma liquidez menor, entre as várias dezenas de bolsas ao redor do mundo inteiro. Se a gente for olhar aqui, o WBTC é negociado na Binance, na KuCoin, você vai ver enquanto ele é negociado na Binance por 27.176 dólares, ele está na KuCoin sendo negociado por 27.074 dólares. Claro que não é um trabalho simples você comprar aqui e vender aqui, porque tem sempre uma pegadinha. É por isso que eu ensino gratuitamente na playlist, para você entender quais são essas pegadinhas e você entender toda a mecânica de como que isso funciona, para você começar a aproveitar isso mesmo e você tirar um yield aí de 1 a 2% ao mês em Bitcoin. Isso ao ano, pessoal, vai te dar 30% a 40% ao mais em Bitcoin. Ou seja, a cada 2 anos você vai multiplicar por 2 a sua quantidade de Bitcoin. Então é algo aí exponencial, uma vantagem competitiva que você tem aí tremenda comparada a qualquer pessoa que vai estar nesse mercado. A cada 2 anos você elimina o seu risco e dobra a sua quantidade de Bitcoin. É simples assim. Então a primeira etapa é você identificar quais são os sintéticos de Bitcoin e você ver em quais bolsas estão sendo negociados esses sintéticos de Bitcoin. Então você vê que esse WBTC existe em várias e várias bolsas. Eu vou dar um exemplo aqui que eu até pensei em se eu iria mostrar para vocês ou não, mas a oportunidade aqui eu nem estou aproveitando tanto, então vou mostrar para vocês mesmo, que se dane. É o seguinte, na exchange chamada HitBTC, beleza? Já aproveitei bastante essa oportunidade. Se você traçar aqui uma linha, certo? Você vai perceber claramente, uma linha não, 2 para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Aqui no HitBTC é uma exchange aqui desconhecida. Quanto mais sombria, quanto mais desconhecida a exchange, mais vai ser volátil esse sintético de Bitcoin. Então, o que é que aconteceu aqui? Vou até dar um zoom aqui para que fiquem claros para vocês verem, beleza? O que aconteceu? O Bitcoin aqui, o WBTC, o sintético de Bitcoin, está sendo constantemente negociado a 0,996 e um BTC 0,999, ou seja, abaixo de 1% de Bitcoin, e indo para um BTC. O que é que significa isso daqui? Basicamente está sendo negociado o par
WBTC/BTC, ou seja, o quanto que vale o WBTC, o sintético Bitcoin, comparado ao Bitcoin. Ou seja, ele caiu várias vezes pareado ao Bitcoin, ou seja, WBTC versus BTC, ele caiu várias vezes abaixo do Bitcoin. E aí você poderia simplesmente pegar aqui com um desconto de 1% e revender um Bitcoin. Isso acontece exatamente porque tem um volume muito inferior nessa exchange aqui, comparado a uma KuCoin da vida, uma Binance da vida, que é as exchanges Tier A, ou seja, o mais alto tier. Quanto mais desconhecida a exchange, quanto mais você garimpar essas oportunidades e você procurar em quais exchanges o WBTC está listado, mais oportunidades de arbitragem, de liquidez você vai achar. Então essa é a única arbitragem que você vai ver que é legítima mesmo, porque isso acontece porque é uma necessidade do mercado. Isso acontece exatamente porque alguém com muito WBTC acaba despejando e, por ser uma exchange menos conhecida, acaba agredindo o book. O que é que significa? O book de ofertas é uma união aí de compradores e vendedores. Eu estou até indo mais aprofundado aqui, eu nem imaginava que ia falar tanto assim, mas eu vou entrar mais um pouco mais a fundo para vocês entenderem, beleza? O book de ofertas é a união de interesses de pessoas que querem comprar e interesses de pessoas que querem vender. Se você olhar o book aqui, o book de ofertas, espero que não esteja ficando muito complexo, você vai ver aqui que o volume de venda em WBTC é 290 WBTC e o de compra é 113. O que acontece quando alguém quer vender aqui 10 WBTC? Ele acaba agredindo desproporcionalmente no caso aqui, o book aqui de compra. Então, você vai ver que vai cair até 0,991. Se o cara quiser vender 10 WBTC, ele vai cair até 0,987, ou seja, vai cair 1,3%. Se você for olhar na KuCoin ou na Binance, isso não vai acontecer. Ele vai cair um preço muito maior, ou seja, não vai afetar tanto o book. E é por isso que se chama arbitragem de liquidez, entendeu? E aí, o que você pode fazer? Você pode pensar, poxa, mas essa exchange é mais desconhecida, não é mesmo? Essa exchange pode simplesmente sumir do dia para a noite. Você tem que fazer um estudo, um escrutínio para saber como que essa exchange funciona e você diversifica em umas 5 ou 6 exchanges dessa. Eu só tive um problema no máximo só com FTX, num valor pequeno, e valeu muito a pena mesmo, que multipliquei várias vezes. Então, a primeira etapa é você identificar os sintéticos de Bitcoin, como por exemplo WBTC, como eu acabei de mostrar para você. E a segunda coisa é escolher as bolsas com a liquidez inferior, com alta volatilidade. E se você não está entendendo nada, beleza? No final desse vídeo aqui eu vou mostrar para você de graça a playlist para que você entenda o que é arbitragem de liquidez. A terceira coisa é você comprar o sintético de Bitcoin abaixo do valor de um BTC, ou seja, ele tem que estar despareado temporariamente de um BTC e vender a um BTC novamente. Você identificar essas falhas aí de precificação de mercado. E aí, e caso você não saiba precificar isso, você tem uma playlist aqui gratuita que eu mostro aqui nos recomendados, que você pode ver gratuitamente, que aliás esse vídeo aqui é o primeiro vídeo que eu falo tudo o que acontece, como que você pode fazer. Já tem 1.842 visualizações, foi bastante bacana, muita gente aí conseguiu já se beneficiar bastante com esse vídeo. Então, nesse canal aqui eu vou mostrar coisas que você nunca viu antes aí, oportunidades que você nunca viu antes e você não vai ver em nenhum outro lugar aí no YouTube ou na internet, beleza? Valeu, pessoal, se inscreva nesse canal, ative o sininho e deixe o seu like. Eu tenho certeza que em algum momento eu vou ter que agregar um valor aí absurdo, beleza? Valeu e até mais.